Ok, pessoal, dando continuidade então aqui na nossa prática, aqui temos então um fio retangular, né, um arco de fio retangular, 21 por 25, de aço, com algumas marquinhas. Vejam aqui, ó, percebam vocês essas marquinhas aqui, ó, linha média, essa marquinha corresponde à linha média, essa marquinha corresponde ao contato do incisivo central com o incisivo lateral, e essa marquinha corresponde ao contato do incisivo lateral com o canino. A gente precisa dessas marquinhas como referência, é importante. Mesmo vocês que não têm a necessidade de realizar dobras de primeira ordem nesses arcos, né? É interessante ter essas referências no arco para a confecção do torque anterior, para você ter uma noção melhor de como você vai pinçar o fio, né, com um alicate para embutir, fazer um movimento de criação do torque na região anterior e principalmente depois que você termina o torque, para você zerar dessa região que é o contato do lateral com o canino até a distal do arco, dos dois lados, para que você tenha o torque só aqui na região anterior, caso lhe interesse. Né? Caso você queira manter esse torque no arco todo, não precisa voltar o fio à neutralidade. Né? Mas é importante você ter essa referência. Como é que a gente obtém essas referências? Simplesmente leva o fio na boca do paciente e marca. Né? Marca direitinho o ponto de contato de forma bem perpendicular ali entre a posição do fio e aonde está o ponto de contato. Você marca com a canetinha ou com um lápis dermatográfico. Okay? É importante a gente ter essa referência para quê? Para a gente poder fazer a execução da dobra, né? Que é a dobra de torque vestibular de coroa, lingual de raiz ou palatino de raiz. Como é que eu faço isso? Eu faço da seguinte forma. Eu pego a ponta ativa do alicate, né? E coloco bem em cima da onde provavelmente esse fio vai encaixar ali no slot dos incisivos. Nesse caso aqui, o incisivo lateral, ok? Considerando então esse arco superior, essa parte dele aqui, a cervical, e essa parte, a oclusal, esse seria o incisivo lateral superior esquerdo. E faço o seguinte movimento, né? Observe que antes de fazer o movimento, vou mostrar para vocês que esse fio não tem torque, né? Olha pela leitura aqui, ó, né? Utilizando o lado esquerdo do arco. Também na região anterior posso utilizar o outro lado, como eu disse para vocês na aula, na parte teórica. Olha lá, está neutro, não tem torque embutido. Né? Então eu faço o seguinte movimento, isso é muito importante, né? Vocês têm que entender, além de saber aonde pinçar, o movimento com a mão. Eu faço a execução do torque anterior utilizando o alicate e uma das mãos. Existem outras formas de se dar torque, ok? Existem outras formas de se dar torque, outras técnicas, né? Com dois alicates ou com o alicate 139, que eu já vi, né? Eu fui treinado e fui ensinado a realizar o torque dessa maneira, utilizando um alicate, né, que pinça o fio. Esse alicate que pinça o fio fica por dentro, como se fosse uma leitura de torque, que vocês acabaram de ver, e a mão, né? Como eu sou destro, eu vou segurar o alicate com a mão direita e vou executar o torque com a mão esquerda, fazendo a seguinte ação. Eu preciso apertar esse fio, né? Porque quando eu vou fazer o movimento de torção, há uma tendência dele se expandir, então eu não quero que ele se expanda muito, então eu preciso apertar ele, eu posso apertar ele, e vou puxar essas duas extremidades para cima. Vou virar o alicate de lado para vocês verem como é que é o movimento melhor. Ó. Vou fazer esse movimento para cima aqui. Ó. Vou fazer esse movimento para cima. Se eu quiser também ajudar com essa mão que segura o alicate, puxando o alicate um pouco para baixo, eu posso. Tá? Eu tenho que fazer isso com uma certa delicadeza para não dobrar o arco no sentido vertical. Tá? Eu quero torcer ele na sua região anterior. Eu faço esse movimento um pouco para o incisivo lateral, depois passo para o incisivo central. Veja bem, eu mudei o arco, mudei a posição do alicate no fio. Para quê? Para eu poder distribuir melhor essa torção ao longo desses 4 dentes que me interessam, esse torque que eu estou produzindo aqui. E vou fazer o mesmo movimento. Vamos lá. Mesma coisa. Já estou no incisivo central direito. Estou passando para o outro dente. E agora para o incisivo lateral direito.
Terminei de fazer, obrigatoriamente, como qualquer outra dobra, eu preciso checar o torque, né? A checagem de torque, perdão, checar o plano. A checagem do plano, ela é interessante para você não confundir, né, torque com alteração de plano. Veja bem, provavelmente saiu um pouco do plano. Olha lá, saiu. Aonde está saindo do plano? Nessa porção aqui, ó, que é mais ou menos perto do contato do lateral com o canino. Eu vou segurar ali com o alicate e vou abaixar, porque na minha observação aqui, eu creio que seja mais interessante eu abaixar. Outra coisa que eu gosto de fazer também, outra visualização que eu gosto de ter, é observar o fio de frente, para ver se eu não criei nenhum desvio anterior aqui, quando eu fiz esse movimento. Às vezes é interessante a gente fazer um movimento um pouco contrário do que o que a gente fez, né? Para poder melhorar o plano do arco. Eu preciso que esse arco esteja no plano. Ó, agora eu consegui controlar o plano novamente, igual ele estava antes. Ó. O arco está no plano. Eu só vejo um fio sobreposto ao outro. Agora eu posso conferir se o torque foi efetivo. A aferição do torque a gente já falou sobre ela, a leitura. Né? Eu vou lá na região que me interessa, região dos incisivos, pinço, como eu pensei aqui, e vejo, né, viro esse conjunto na vertical, como vocês estão vendo aí, para observar se houve incorporação do torque. Observem que houve incorporação do torque. Né? Se eu considerei essa parte a cervical e essa parte a oclusal do arco, o torque está correto. Quando eu pinço, as extremidades sobem em relação ao centro do alicate. Então, isso está me dizendo que nessa região tem torque vestibular de coroa, lingual de raiz. Só que tem um detalhe, né? Isso acontece na manipulação de torque na região anterior para qualquer situação, né? Até se for uma situação contrária, um torque contrário. Todo o arco estava neutro. Quando eu coloquei torque anterior aqui, vestibular de coroa, todo este arco vai receber esse torque até o último dente aqui atrás. Olha lá, como se fosse a região do segundo, é a região do segundo molar superior esquerdo. Vou virar de mão, porque a extremidade maior está do outro lado, né? E vou fazer a avaliação de leitura. Olha lá, tenho também torque vestibular de coroa. Se eu inserir esse arco desse jeito no meu paciente, além de eu criar um torque ou de estimular o movimento da raiz para palatino e a coroa para vestibular, dos incisivos, eu também vou fazer isso com todos os outros dentes, de canino para trás dos dois lados. Então, se não é isso que eu quero, e provavelmente não é isso que você vai querer, você tem que anular o torque. Como é que eu vou fazer o anulamento desse torque? Eu vou utilizar o ponto de referência, que é a lateral, a marquinha feita entre o incisivo lateral e o canino, pinçando o meu alicate em cima dessa marquinha, por dentro do arco, obtendo a leitura, né, também de torque vestibular para esse canino, né, que eu acabei de criar aqui, e vou fazer a dobra clássica de torque, que é utilizada, que é aquela que utiliza dois alicates. Vou pegar meu segundo alicate aqui e vou fazer a manipulação do fio no sentido de torcer a mesial. Veja bem, eu vou torcer a mesial para que ela, né, para que esta porção que me dá a orientação de torque, que eu chamo de ponteiro de torque, para que ela vá parar entre o cabo dos alicates. Essa não é a maneira clássica de se dobrar ou de se dar torque no dente. A maneira clássica, ensinada desde os tempos de Tweed, é você utilizar dois alicates, um por dentro do arco, que é esse que vocês estão vendo aqui, já posicionado, e um por fora, que é esse que eu estou colocando aqui agora, por fora do arco, e movimentar o alicate da distal, que está por dentro, no sentido de elevá-lo até o nível, né, da dobra. Eu não costumo, eu não gosto desse tipo, perdão, elevá-lo não, nesse caso aqui, abaixá-lo. Elevá-lo, é isso mesmo, elevá-lo. Eu não gosto desse tipo de manipulação. Por quê? Porque eu gosto de posicionar diretamente esse ponteiro aonde eu quero. Então eu prefiro mexer a mesial. Tá? É uma questão que eu me capacitei a fazer assim. Tá? Eu aprendi da maneira clássica, mas vi que desse jeito também funcionava. Então o que eu faço? Posiciono isso na minha
na minha visão, como vocês estão vendo, e vou pegar o alicate que está na mão esquerda, né? Vou pinçar o fio e vou torcer ele até ele, né? Segurando ele até ele ir em neutralidade. Vamos ver se eu consegui a neutralidade? Para eu observar se eu consegui a neutralidade, eu tenho que melhorar a posição na câmera aqui. Não, parece que passou, foi até além um pouco. Então eu posso voltar e mexer na torção desse fio. Aparentemente parece que eu consegui a neutralidade. Mas antes de confirmar a neutralidade, eu preciso ter certeza de que esse fio está no plano. Então vamos fazer a checagem do plano. Vamos fazer a checagem do plano. O fio parece ter saído do plano, mas muito pouco, muito pouco. O que me ajuda a ter, né? Parece que subiu um pouquinho, eu vou descer, vou fazer uma checagem aqui direta no meu olho, porque o que vocês estão vendo ali é a visão da câmera, eu tenho que virar para a câmera para vocês verem, mas aqui a gente vê que o fio está no plano. Podem observar que tem uma ligeira saliência no fio aqui, ó. Isso não é erro, isso é a dobra, tá? Quando você torce o fio, você gera uma diferença de planos, né? Então essa diferença de planos no fio retangular gera uma ligeira saliência no fio. Isso é normal, isso não interfere absolutamente em nada na torção do arco ou na função dele. Do lado de cá, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Estou do outro lado agora. Percebam que eu troquei de mão. A leitura do lado de cá, ó, ainda me dá a leitura de torque vestibular, de coroa, palatino, de raiz. Então eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou pinçar o fio em cima do ponto de contato, né, da marquinha que é o ponto de contato entre o canino e o lateral. Veja bem, dobras a gente realiza na altura do ponto de contato. A gente nunca realiza dobra onde o fio vai encaixar dentro do slot, senão não encaixa, né? Sempre na altura do ponto de contato. Por que na altura do ponto de contato? Para você ter mais liberdade. Muita gente às vezes usa a largura do bracket. Usar a largura do bracket não é uma boa referência, porque qualquer necessidade de dobra em mais outro lugar do arco, se você não for extremamente preciso, esse fio já não vai encaixar mais. Então você fazendo na altura do ponto de contato, ou na largura mesodistal do dente, você vai ter mais liberdade para poder fazer essas dobras, ok? Então vamos lá. Eu posiciono o outro alicate, veja que eu troquei de mão, essa era a mão que estava segurando o alicate que estava por dentro do arco, agora a mão que segura o alicate que está por dentro do arco, que vai ficar por distal, é a mão esquerda, né? Vou pinçar bem pertinho do outro, é importante que eles fiquem bem juntinhos, assim, ó. Os alicates trabalham nesse sentido, tá? Na verdade, um alicate fica parado e o outro é movimentado, né? Você não precisa movimentar os dois ao mesmo tempo. Então, posicionem, virem para você ver o que você está fazendo, que é mais interessante, e torça no sentido de deixar neutro. Às vezes é bom passar um pouquinho e trazer ele para ele, ó, esse fio é um fio 21 por 25, ele tem uma memória muito boa, ele é muito mais grosso do que um 17, então você tem que fazer um pouquinho mais de pressão para ele virar, tá? Se ele não for de primeira, não tem problema, você vai até você conseguir a torção desejada. Fazer virado para a câmera é mais complicado, às vezes a gente não consegue de primeira, mas é uma questão de executar. Aparentemente parece que foi e saiu bastante do plano desse lado. Ó, até a mão que eu sou mais adaptado, que é a mão direita, ó, saiu muito mais do plano desse lado. Ó, vamos ver, ó, muito, mas saiu demais do plano. A câmera está um pouquinho fora de foco, mas acho que dá para perceber que está muito fora de plano, muito. Então o que está acontecendo? Aqui nesse ponto onde eu fiz a torção, o fio começou a subir. O fio começou a subir. Então o que eu preciso fazer? Segurar nesse ponto e abaixar até encontrar novamente a congruência entre as duas extremidades. Não, ainda precisa abaixar mais um pouco. Vai apertando lá pertinho da ponta ativa do alicate. Mais um pouquinho. Ok. Parece que agora eu consegui planificar aquela região. Vamos ver se eu fui efetivo?
Vamos ver se foi efetivo. Como é que eu vou saber? Lendo. Lendo como? Depois do pontinho. Depois do pontinho. Ok? Eu tenho que ler depois do pontinho. Vou virar para mim. Ou, na verdade, vou virar para a câmera. E sim, eu fui efetivo. Tá? Mesmo tirando do plano, eu zerei. Ou, na verdade, neutralizei todo o ar. Na região, até a sua região posterior. O que me dá garantia de que apenas na região anterior do arco eu tenho torque vestibular de coroa, como vocês podem ver aqui, ó, nas duas visões. E do canino para trás eu tenho torque neutro. Tá? Para que a gente usa esse torque? A gente usa esse torque, por exemplo, para controlar uma verticalização muito grande que a gente não queira que aconteça. Né? Nós falamos sobre aquela questão dos incisivos verticalizarem muito durante a retração. Você pode embutir esse torque para poder controlar essa tendência de verticalização, ou então para corrigir incisivos que estão mal posicionados. No Edgewise a gente tem que inserir esse torque em todos os arcos retangulares que a gente vai utilizar nos nossos pacientes, porque se a gente não inserir, nós não conseguimos posicionar os dentes na posição correta, ok? Espero ter sido sucinto em relação a isso, né? E que vocês tenham aprendido e utilizem bastante esse vídeo aí para poder treinar nesse torque anterior, ok? Qualquer coisa é só me chamar aí nas redes sociais que eu estou à disposição. Um grande abraço a todos.